tarde. Boa tarde, Rosimar, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todas e todos que estiverem acompanhando a gente também nesse estudo gravado pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Vamos iniciar, então, fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estudo, de tratamento também, que nós sabemos que durante essa nossa conexão vibracional, nós estamos sendo tratados, amparados e socorridos nas nossas reais necessidades, através dessa conexão pelas redes sociais, pela internet. Esse campo vibracional, ele se abre, trazendo também para cada um de nós os recursos daquilo que nós necessitamos. Nós agradecemos aos espíritos amigos que estão conosco, amparando e nos intuindo em mais essa tarde de quinta-feira nos estudos das obras de Leon Denis. E agradecemos em especial ao nosso querido Leon Denis, que deixa esse trabalho de estudo, de dedicação para o nosso aprimoramento. Nós pedimos então permissão para darmos início aos estudos desta tarde, rogando que cada família, cada lar esteja sendo amparado e protegido de acordo com a permissão de Deus. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 2, né? Que a gente deu início ao estudo desse capítulo na semana passada e a gente combinou de retornar na página 33, no último parágrafo. Rosimar, antes da gente começar, eu queria fazer uma observação que foi no, no estudo do capítulo anterior, que acabou passando aqui, eu queria comentar e acabei passando. Claro. Então, na página 17, quando fala aquela questão da Giovana chegar na casa da Marta, aí está todo mundo lá reunido, todo mundo triste, e quando a Giovana chega na porta, que as crianças recebem e veem a Giovana, né, todo mundo modifica a situação que eles estavam ali, aquela tristeza, todo mundo vê a Giovana, já fica cheio de esperança, né? Aí tem uma parte aqui, eu vou ler a frase aqui, ó. Aí ela, a Giovana, adianta-se à sua vista, o rosto emagrecido de Marta ilumina-se de um sorriso fraco, as crianças a envolvem. Ela abaixa-se sobre a doente, a Giovana, pressiona com sua mão branca e suave os dedos em fogo e a faz ouvir palavras consoladoras e amigas. Então, o que aconteceu aí? A Giovana aplicou um passe na Marta, talvez até sem saber que ela fez isso. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que estão iniciando no Espiritismo, eu vou falar um pouquinho, rapidamente aqui, o que é o passe. O passe segundo o Espiritismo. O passe consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o doente. Ação esta exercida também com fluidos dos espíritos e da própria natureza. Tem um estudo aqui da União Espírita Mineira que comenta aqui uma frase do Emmanuel. O passe é a transfusão de energia fisiopsíquica, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro de bem cede de si mesmo em teu benefício do outro, em benefício daquele que está doente, né? O passe consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o doente. Ação esta, desculpa, exercida com fluidos dos espíritos e da própria natureza.
Então é interessante, quem quiser se aprofundar mais nisso, tem vários livros, né? Um livro muito importante, que seria assim para um estudo mais aprofundado, seria o livro, o nome dele é O Passe, do Jacó Melo. Mas também tem outros livros que são mais sucintos, mais sintetizados, que é o Passes, Terapia pelos Passes, é um projeto do Manuel Filomeno de Miranda. Quem se interessar, é só procurar aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Rosimar? Não, achei bem interessante você trazer essa questão, né? Porque vai ao encontro até do que a gente vai conversar um pouco hoje, né? E é interessante porque a gente tem vários mecanismos. Deus capacita o homem com muitos recursos, né? Para tratar o próprio homem. Então, assim, a gente tem a medicina convencional e a gente tem os tratamentos que a gente fala que são tratamentos alternativos que a gente vai encontrando, né? E dentro da nossa crença, né, do espiritismo, é claro que a gente sabe que não substitui o tratamento médico, nenhum recurso dentro desse tratamento que é espiritual, ele substitui o tratamento médico. Então, a gente sempre orienta que as pessoas, elas não devem nunca parar seus próprios tratamentos, mas é um complemento que auxilia o homem, né, junto à medicina da terra. E existem vários recursos que a gente tem na doutrina espírita, né? E é bacana você trazer isso, porque o passe é um deles. A gente aqui na nossa casa espírita, a gente tem a irradiação à distância, que a gente faz esse movimento com o amparo da espiritualidade para levar esses fluidos para quem está precisando e do jeito que está precisando. A gente tem também a água fluidificada, né, que é um outro tipo de tratamento. Isso tudo a gente se utiliza como um amparo que a gente tem com a permissão de Deus, para que a gente possa receber um suporte a mais naquilo que a gente necessita, né, nos tratamentos médicos, nos nossos momentos que às vezes a gente está um pouco precisando mesmo de um suporte, a gente está precisando de equilíbrio. Como a gente disse aqui, até na prece, né? Nós temos agora um campo vibracional, que ele sempre esteve aí, só que a gente está tendo a oportunidade de utilizar ele agora de forma mais efetiva, que é esse campo de comunicação através da internet. Aqui também se abre todo como que a gente fala? um, um campo mesmo de espaço e tempo onde a espiritualidade ela tem mas um campo inúmero de possibilidades de trabalhar. Nós aqui, quando estamos estudando, mesmo através da internet, né, que a gente fala assim, não é presencial, tem gente que acha que as coisas só funcionam se são presenciais, né? Sim, presenciais têm o seu valor, mas aqui nós também temos todo esse amparo espiritual. Então, nós temos muitos trabalhos que estão sendo desenvolvidos para que esse campo vibracional em que nós estamos nele agora também a gente consiga entender, porque sempre teve, né? Esse amparo, essa proteção através das redes sociais. Mas agora que os estudos estão chegando de forma mais efetiva, né? E quando você traz essa parte aqui, desse primeiro capítulo, vai falar também desse campo vibracional que a Giovana consegue transformar com a presença dela. É muito importante você ter trazido isso, é muito bom. Interessante também você ter falado da água fluidificada, né, Rosimar? Porque
a própria pessoa, ela pode fazer o remédio para ela que ela está precisando, porque ela pode pegar um copo d'água, colocar e através da oração, através da conversa dela com o anjo da guarda dela, com Jesus, com aqueles que querem o bem da humanidade, né, aqueles espíritos maiores, pedir através desses pedidos, fazer a fluidificação daquela água, que ela fazendo o próprio remédio através do pedido dela, através da oração e da fé dela. Se ela crê nisso, se ela tem essa fé em Deus, em Jesus, naqueles benfeitores espirituais, ela consegue fazer o próprio remédio, né? É interessante isso também. Não foi à toa que Jesus falou, né? Podereis fazer o que eu faço e até muito mais, porque É. nós somos capacitados para fazer o bem. De qualquer forma, a gente consegue. É preciso que a gente entenda esses mecanismos e a gente se utilize deles, né? Hoje em dia, por exemplo, eu citei essa questão aqui da internet, porque ainda é uma barreira que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o quanto que nós estamos aqui nessa conexão vibracional, amparados pelos espíritos de luz. Então, imagina o campo vibracional que não está aberto aqui agora, nesse momento, nesse estudo que nós estamos fazendo. Então, assim, as possibilidades que Deus nos dá, elas são infinitas. A gente precisa se apropriar delas, isso que é importante. Uhum. Interessante também, Rosimar, que eu estou vendo aqui, Mateus capítulo 4, versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Quer dizer, Jesus, ele curava a todo mundo sem... Não é como se ele fosse um médico. Ele transformava tudo. Ele curava, ele tirava o demônio, ele curava o paralítico. Através do quê? É disso, é a manipulação dos fluidos, essa coisa toda. Quer dizer, né, vem falar isso pra gente. É muito bom. Eu acho que a gente devia depois fazer um estudo mais. Não é à toa que Jesus é o governador do planeta Terra, né? Porque ele sabe manipular todos os fluidos desse planeta, porque ele foi o mentor com a permissão de Deus para que esse planeta fosse formado da forma que ele é, né? Uhum. Então, se a gente se dedicar aos estudos, se a gente buscar conhecimento, a gente consegue fazer muito em benefício de nós mesmos e do nosso próximo, né? Mas é preciso que a gente se aproprie desse conhecimento, através mesmo, né, desses movimentos, como esse grupo de estudos, né? E se dedicar a esse conhecimento. Foi muito bom você ter trazido isso. Então, nós podemos voltar ao capítulo 2º, então. Sim. Nós vamos, então, começar a leitura da página 33 do último parágrafo. O exilado, devorado pela nostalgia, por esse amor da terra natal, essa necessidade da pátria que nada pode substituir, lutava em vão contra um mal sem remédio. Logo faleceu nos braços de seu filho. Essa morte lançou uma sombra ainda mais espessa na fronte de Maurice. Sua tristeza, sua melancolia naturais aumentaram. Renunciou à tribuna e instalou-se na casinha solitária que o morto lhe deixara. Seu tempo ficou dividido entre as leituras e as excursões. Muitas vezes, logo pela manhã, apanhava sua espingarda e, sob o pretexto de caçar, percorria a região em todos os sentidos, indo ao acaso sem se preocupar
com os atalhos. A caça podia impunemente passar por perto dele. Mergulhado em intermináveis devaneios, ele não pensava em persegui-la. Por vezes, sentava-se em algum ângulo da rocha que lhe permitia ver o lago para observar o movimento dos barcos deslizando sob os esforços dos remadores, as águias descrevendo círculos imensos no céu, as lentas e gradativas alterações da luz nas horas da tarde, e só quando a noite começava a estender seu véu sobre a terra é que pensava em retornar à casa. Vou dar uma paradinha rápida aqui, porque a gente até tinha lido esse pedaço, né? Esse trecho, e eu pedi que a gente retomasse essa semana. Então, assim, o que a gente viu até aqui, né? Maurício era uma pessoa muito reservada, ele era uma pessoa que tinha um certo distanciamento das pessoas de uma forma geral. Eles colocam aqui até uma característica, né? Que é a misantropia, ou seja, esse tédio, né? Esse ódio por se relacionar com o outro, né? Um ódio da humanidade de uma forma geral. E aí a gente viu no início do capítulo que Maurício, ele vai, faz o curso que o pai dele queria. A gente falou um pouco também sobre a questão desse vazio existencial que ele começou a encontrar quando ele se permitiu vivenciar demais as distrações do mundo. A gente precisa estar no mundo, mas equilibrando as balanças, né? E ele começou a sentir depois que ele ia nas festas, se deleitava com tudo, ele começou a sentir esse vazio. A gente conversou um pouco sobre isso também, e sobre o que é o sentido da vida de uma forma mais plena, mais divina, né? E aí, o que eu queria chamar a atenção aqui, nessa palavra que começa o parágrafo, o exilado. O pai dele era esse exilado. Mas eu queria chamar a atenção um pouco, porque pode ser qualquer um de nós. Esse exilado, desculpa, esse exilado, ele pode falar de qualquer um de nós que se distancia dessa nossa essência. Quando a gente se perde da gente mesmo, a gente pode se sentir esse exilado. O que é um exilado? Exilado é aquele que está afastado da sua pátria, ele está afastado dos seus amores, dos seus entes queridos. E quando a gente distancia dessa nossa essência divina, muitas vezes a gente se sente um exilado. Quantos de nós já não falou assim, nossa, parece que eu não sou desse mundo. Nossa, parece que eu não pertenço a essa família. Nossa, parece que eu estou deslocado aqui desse lugar. E muitas vezes esse sentimento vem desse distanciamento que a gente às vezes cria, dessa nossa essência divina. E às vezes a gente fica exilado da gente mesmo. É interessante isso, né? Quando eu li isso daqui, e ele fala assim, um exilado devorado pela nostalgia. A gente está vendo isso muito acontecer nessa contemporaneidade nossa. Ele está falando aqui do início do século, do final do século XIX, início do século XX, né? Mas a gente trazendo para os nossos dias, quantos jovens estão exilados, vivendo essa nostalgia, essa angústia da própria não existência plena. E a gente precisa ficar atento para isso, porque o quanto que a gente está se movimentando para que isso seja modificado, né? Quais movimentos que a gente está fazendo para não transformar a vida de ninguém num exílio também. Eu fiquei pensando nisso, sabe? E essa coisa da misantropia, Rosimar, já teve até muito tema
de seminário, até o Haroldo Dutra Dias tem aquela frase assim, era tema: viver no mundo sem ser do mundo, sem ser desse mundo. Quer dizer, a gente tem que fazer isso, porque senão a gente não progride como espírito. Se ele for desse jeito, né, essa característica de não se dar bem com o ser humano, com a humanidade, vamos dizer assim, querer se exilar, ser aquelas pessoas que vivem nas cavernas, um eremita, a pessoa talvez possa achar que vai, olha, eu não estou participando disso aí, não, mas você tem que participar. Isso faz parte da evolução do espírito. Isso faz parte do burilamento do espírito para você progredir. Muito legal, né? Porque é uma etapa, né? Passar por um planeta de provas e expiações não é simplesmente passear por esse planeta. É também a gente vivenciar as experiências para a gente vencer essas experiências. Então, isso que você está falando é muito sério. A gente está no mundo para vivenciar as experiências. Mas que experiências são essas? Então eu tenho que viver todas as experiências das viciações? Não, eu tenho que viver as experiências que são do mundo de provas e expiações, entendendo que eu estou aqui para me melhorar, para burilar moralmente. Então, quando a gente tem contato com alguma experiência, é até para a gente aprender a dizer não para essa experiência. E não para a gente experimentar e se perder, principalmente no campo dos vícios, que são aqueles mais fáceis da gente se perder. Então a gente precisa olhar para os vícios materiais, e a gente fala de todos, né? Tanto a alimentação, o alcoolismo, o fumo, as drogas de uma forma geral, mas também para os vícios morais, a maledicência, a fofoca, o orgulho, a vaidade, a preguiça. Isso vai contaminando a gente, né? Então é interessante a gente olhando para essas coisas, como que uma frase às vezes movimenta, né, e nos convida a olharmos para nós, porque a gente não está falando aqui para ninguém, a gente está falando para a gente mesmo, né? Então isso que é importante. Você pode ler um pouquinho? Minha garganta está começando a irritar aqui, eu estou com medo de ficar tossindo. Uhum. Então, parece que é aqui, ó. Foi durante um desses passeios que, surpreendido pela tempestade, refugiou-se na casa dos Menoni e ali encontrou Giovanni. Desde esse dia, sua vida mudou. A vista dessa menina reanimou imediatamente. Um alegre raio de sol transpôs a obscuridade de sua alma. Uma voz desconhecida cantou em seu coração. A princípio, não se deu conta do sentimento novo que nele nascia. Uma força magnética levava-o a jovem e ele a isso instintivamente obedecia. Quando ela estava na sua presença, ele se perdia em olhá-la, em ouvi-la. O timbre de sua voz ritmada despertava em seu ser ecos de uma doçura infinita. Via nela mais do que uma filha da terra, mais que uma criatura humana, como uma aparição passageira, reflexo misterioso de um outro mundo, um tesouro de beleza, de pureza, de caridade, a que Deus emprestava forma sensível, a fim de que, vendo-a, os homens pudessem compreender as perfeições celestes e aspirar a atingi-las. Quer dizer, olha só, nessa transformação dele, quando ele vê Giovanna, que ele vai vendo o que ela faz,
percebendo aquele jeito dela, a aura dela, né, que se transborda, que cativa tudo que está em volta dela. É interessante como é que ele desperta na vida dele uma coisa que ele nunca sentiu. É aquilo que você talvez possa ajudar a gente a sua área, na questão do sentido da vida. Porque tudo ele fez, ele participou de tudo, ele estudou aquilo que ele fazia, ele buscava Deus na natureza, era muito bacana isso, mas ele estava totalmente sem sentido para a vida dele, porque ele já era um profissional, ele tinha inteligência para conseguir tudo na vida, e aquilo não fazia parte da vida dele. E quando ele encontra Giovanna, que ele, perto dela, ele percebe alguma coisa diferente nele. Ele começa a ver uma coisa interessante, com aquela coisa de caridade, aquela coisa de ajudar as outras pessoas, aquela vontade aquele altruísmo que a Giovanna tinha, que ela passava para as pessoas, né? Então vamos continuar, aí eu deixo você falar um pouquinho. A presença de Giovanna o arrancava de sua misantropia. Ela suscitava nele uma onda de pensamentos benfazejos, generosos, um desejo ardente de ser bom e consolador. Olha que bacana, né? Seu exemplo cuidava-o ao bem, convidava-o ao bem, sentia o vazio, a inutilidade de sua vida e compreendia, enfim, que havia algo de melhor a fazer aqui embaixo que fugir dos homens e fechar-se numa indiferença egoísta. Interessava-se pela dor dos outros, pensava principalmente nos pequenos, nos deserdados deste mundo, em todos aqueles oprimidos pela diversidade. Procurava ardentemente os meios de lhe ser útil. Quer dizer, olha como é que ampliou o mundo dele. Ele não está pensando só naquela família, não. Agora ele já está pensando na humanidade. Oi, Cá. Oi. Vou dar uma paradinha só aqui, que aí depois a gente termina o capítulo com esses 2 últimos parágrafos que faltam aqui. Tá ok. E interessante isso tudo que você trouxe, né? E aí, primeiro, uma questão que eu queria chamar a atenção é para essa lei de atração que existe. Existe uma lei de atração no planeta Terra, né? E ele dá o nome aqui de magnetismo. A gente atrai aquilo com o que a gente sintoniza. Então, a gente pode atrair para o bem ou para o mal. É preciso que a gente fique muito atento aos nossos pensamentos, aos nossos comportamentos, que isso vai fazer com que essa atração aconteça de forma efetiva. Então, a partir daquilo que a gente começa a pensar muito, começa a ter comportamentos, a gente vai atrair até o tipo de espiritualidade que vai sintonizar com a gente. Então, é bacana que ele traz isso daqui, né? Olha, interessante que quando eu vi Giovanna, parece que aconteceu um magnetismo. E a própria ciência estuda essa, a gente tem essa lei do magnetismo, né? Isso aí não é uma descoberta do espiritismo, mas o espiritismo explica isso com maestria, com profundidade. Essa lei de atração, ela realmente existe. Por isso que a gente precisa ficar atento aos nossos pensamentos. O que a gente está pensando, a gente vai atraindo. Mas aí a gente pode falar assim, mas como assim? Ele estava pensando uma coisa, mas atraiu uma coisa boa. Na verdade, ele estava insatisfeito com aquilo que ele estava vivenciando. Ele adorava, igual você falou, estar em contato com a natureza. Ele tinha essa essência divina presente nele. E ele não estava sabendo muito bem como é que ele fazia, porque as coisas do mundo não estavam satisfazendo ele mais. Como assim?
eu tô infeliz assim, eu não tô conseguindo ficar bem. E aí, quando a gente fala dessa coisa do sentido da vida, que a gente conversou semana passada, ele estava buscando um sentido para a vida no ter. No ter, a gente não acha um sentido para a nossa vida, a gente pode achar um propósito, e é importante. Tanto que ele traz essa frase aqui, olha, eu sentia o vazio, a inutilidade da minha vida e compreendia que havia algo melhor a fazer. Olha, eu entendi agora que buscar um sentido para a minha vida tem que estar atrelado ao ser. O que eu quero ser de verdade? Então a gente vê que a essência dele era boa. Ele tinha um desejo real, ele tinha um desejo espontâneo de fazer o bem. Ele só não tinha tido contato ainda com isso. Então é bacana trazer isso, né? E aí, aqui é que fala um pouco disso que você trouxe no início, quando você voltou lá no primeiro capítulo, né? Porque onde que a gente está, a gente consegue mudar o ambiente que a gente está, né? Através desse magnetismo que ele falou ali. Ou a gente pode ser influenciado por esse magnetismo do outro, como ele foi. Então, isso é uma mensagem linda que tem aqui nesse texto, né? Olha só, você pode mudar o lugar onde você está. Tá ruim? Não tá legal? O que você está fazendo para transformar isso em algo melhor? Então, eu acho que é um convite importante, né, que eles fazem aqui. E o quanto que ele é tocado quando ele tem esse contato, né? O poder da Giovanna, o poder magnético dela era tão grande que só de olhar para ela ele percebeu a bondade ali. E aí é uma outra questão importante. Não adianta eu falar de amor, falar de perdão, falar de compreensão, falar de fraternidade, se eu não estou vivenciando aquilo. O magnetismo, igual você trouxe, né? A gente tem uma aura, a gente tem aquilo que vai nos representar externamente, de como que a gente está internamente, espiritualmente, a gente transmite para o outro. Então não adianta eu falar muito se eu não vivencio. De alguma forma vai ficar um incômodo. Quando a pessoa fala muito e não vivencia aquilo que ela fala, é como se alguém chegasse perto de mim e falasse assim: nossa, estranho, a Rosimar está falando isso, mas não me convence de jeito nenhum. Não está dando uma liga ali pelo que ela está falando. É isso, né? O magnetismo, ele fala disso, da sua essência, do que realmente você faz na sua vida. Então, o magnetismo dela era muito forte. Por quê? Porque ela vivenciava aquele amor. É verdade. Pode continuar? Pode. Quer que eu leia esse finalzinho aqui? Pode ler, pode E ler. só faltam dois parágrafos e a gente encerra esse capítulo de hoje. Então, durante suas entrevistas, embora falassem pouco, trocavam mil pensamentos. Então, eles já estavam ali entrosados, né? A alma tem meios de se expressar, de se comunicar, que a ciência humana não pode definir nem analisar. Uma atmosfera fluida, em relação íntima com seu estado moral, envolve todos os seres e, de acordo com a sua natureza simpática ou oposta, eles se atraem, repelem-se, desabrocham ou fecham-se. E é assim que se explicam as impressões que a vista de pessoas desconhecidas nos causam. Isso aqui é exatamente o que a gente estava comentando agora há pouco. Não adianta eu ficar falando. Se eu não vivencio aquilo, eu não emano aquilo para o outro. Os dias escoavam. Graças à ajuda de Giovanna, graças aos cuidados do médico de Gravedona, cujas visitas Maurício pagava, Marta se recuperava.
No dia em que pôde sair, uma surpresa agradável a esperava lá fora. O jardim, antes invadido pelas ervas daninhas e os espinheiros enroscados, tornara-se limpo e cativante. O outono havia dependurado nas árvores guirlandas de ouro e esmeralda. Pereiras, figueiras, damasqueiros curvaram-se ao peso de seus frutos. Longos cachos de uvas escarlates pendiam entre os galhos das amoreiras. Legumes opulentos enchiam os canteiros. Um jardineiro habilidoso, enviado por Maurice, tinha podado as árvores, cuidado do vinhedo, operado aquela transformação. Fizera desse canto desolado um pomar maravilhoso. O inverno podia vir. A vida da nobre família estava garantida. Lindo isso aqui, né? A Muito gente bacana. encerra esse capítulo com uma mensagem de solidariedade. Todos nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos e por alguém. Então, Maurício já se envolveu nessa situação de fraternidade. Ele paga o médico, ele paga por aquilo que eles não podem fazer, no cuidado com aquele jardim, porque o que eles podem fazer, eles mesmos fazem. Eles não cuidam só de uma pessoa doente, eles cuidam do ambiente onde essa pessoa está. Agora, esse envolvimento, olha dos dois. Então, envolveu. O Maurício entrou na atmosfera da Giovanna, vamos dizer assim, no ambiente que ela Eu digo fluía. até que a Giovana, ela contaminou esse ambiente, né, com esse magnetismo dela, né? E ele reforçou com o dele, porque ele Uhum. modificou. Então, juntou os dois. A Marta, que estava moribunda, ela já pôde sair. Quer dizer, Já sentiu a olha só, melhora a partir disso, né? não é? Olha que bacana isso aí. Olha isso, a transformação do ambiente, vamos dizer assim, É, pelo magnetismo dos dois agora. Não só o da Marta. é, Não só o da Giovana, desculpa. é, Né? é verdade. Eu termino esse capítulo pensando, né, que a gente pode sempre modificar a vida de alguém. Para mim, esse capítulo, a mensagem que fica é essa. A gente sempre pode modificar a vida de alguém, para o bem ou para o mal. Então, a gente precisa ficar atento com relação a isso, né? E eu termino me perguntando, né, o que, que eu posso doar de mim, do meu tempo, da minha habilidade, que tem gente que acha que só pode ajudar o outro se tiver dinheiro. Mas não, eu posso ajudar o outro com uma prece, né? Como a gente disse aqui, a gente tem um trabalho de irradiação. A gente não, no trabalho de irradiação, ele é feito à distância. Olha que coisa impressionante, né? A espiritualidade ensina para a gente, olha, quando você não pode estar presente com a sua presença, você pode ajudar também à distância. Ele é efetivo, né? Ele realmente traz um conforto, uma segurança, uma confiança de que a gente pode ter forças para mudar, e é um pouco isso que esse capítulo traz para mim, né? Esse envolvimento desse casal, né? Que eles já estão ali envolvidos juntos, o quanto que eles modificam esse ambiente onde eles estão. Exatamente. Através dos pensamentos até. É, Você consegue modificar tudo. é. Né? Então, assim, belas reflexões para a gente fazer aí, né? Esse final de semana e aguardar os próximos capítulos, né? Até semana que Verdade. vem. Já estou ansioso aqui para a próxima semana. Que nós estejamos juntos aqui novamente, né? É, Eu vou estar. Você vai estar também, Rosmar? vou estar com certeza. Ah, Encarnada ou desencarnada, você me aguarde que eu estarei aqui. verdade. Pode encerrar, então? Só queria, antes de você fazer a prece, fazer um convite, né? A quem estiver acompanhando os nossos estudos, que possam participar também.
das nossas atividades no Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do Espiritismo, ou se você já é um trabalhador espírita e não está podendo estar presencialmente numa instituição, nossa casa está de portas abertas para te receber. Então, é só acessar o nosso Instagram, a, a, o endereço está aí junto com o meu nome, né? É @CEVFMN, são as iniciais da nossa casa. É só entrar lá, que lá tem todas as orientações, todas as atividades, e agradecemos aí por mais Serão, esse estudo nessa tarde. serão todas e todos muito bem-vindos, né? Em Isso, qualquer atividade nossa, porque a gente tem outros grupos de estudos, né, Rosimar? exato, Quem quiser saber quais os grupos que tem, é só entrar no Instagram, que está debaixo do nome ali da e Rosimar, do lado do nome. E a gente tem a nossa mocidade também, né? Bom, a gente, quem puder divulgar, né? Muitos jovens aí, às vezes estão em outra cidade, outros estados, outros países e querem participar e não estão conseguindo se vincular a uma casa. Nós temos a nossa mocidade, que nós fazemos estudos, nós fazemos visitas a instituições. Serão todas e todos muito bem-vindos. Então tá bom, vamos orar. Sim, Nós agradecemos Jesus, espíritos mentores deste grupo de estudo, pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, entendendo mais facilmente o evangelho que Jesus nos deixou através de seus exemplos. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares representados neste estudo e que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, às 16 horas. Agradecidos por tudo, que assim seja. que assim seja.